Meus irmãos, o Pai do Senhor, Cláudio Souza, nosso canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje um rápido resumo sobre a nossa primeira lição desse quarto trimestre da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical, onde estaremos iniciando o estudo da segunda epístola, segunda carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto. Paulo escreve a primeira carta, depois ele decide que voltaria a Corinto, mas diante de algumas dificuldades, alguns problemas que Paulo enfrentou, principalmente em Efésios, ele fica impedido de ir a Corinto, visitar a igreja que ele havia plantado na sua segunda viagem missionária. Ele fica impedido de ir até Corinto, e aí, nesse interim, levantam-se alguns opositores à mensagem, à pregação, ao ministério do apóstolo Paulo, tá? Então, nesse trimestre, vamos estudar essa epístola, tem ensinamentos extraordinários para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o apóstolo Paulo, dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 a autoria é atribuída ao apóstolo Paulo. Essa nossa primeira lição, vamos estudar, contextualizar o capítulo 1 desta segunda epístola, que traz como título Consolo na Tribulação. Os objetivos desta nossa primeira lição: praticar paciência e temperança, aprender a consolar os que sofrem e priorizar as necessidades dos que sofrem. O nosso texto básico está no capítulo 1, versículo 7 dessa segunda epístola. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Nossa verdade prática: devemos ser pacientes e constantes nas adversidades, pois somos consolados por Jesus a fim de também consolarmos uns aos outros. Nosso texto bíblico está é o capítulo 1 da segunda epístola, escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Você leia o capítulo inteiro. Na verdade, nessa nossa revista desse trimestre, nós vamos estudar toda a segunda epístola. E para nós compreendermos também um pouquinho melhor, é importante que leiamos tanto a primeira quanto a segunda epístola, escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, certo? Então, a igreja de Corinto, ela foi fundada por Paulo na sua segunda viagem missionária. A data de autoria dessa segunda epístola está ali aproximadamente entre os anos 54 a 57, aproximadamente, tá? Paulo escreve da Macedônia, e o tema dessa epístola seria a glória através do sofrimento, ou até mesmo em defesa do verdadeiro cristianismo. Ou seja, Paulo está fazendo aqui uma apologética, uma defesa da sua fé. Esta segunda epístola aos Coríntios, na verdade, pode até ter sido a terceira. A gente vê lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo mencionando uma carta anterior. Essa segunda epístola aos Coríntios é uma das cartas mais pessoais do apóstolo, pois ela expõe sua fragilidade, seu cansaço, seu medo, solidão, além das várias perseguições que o apóstolo e aqueles que o acompanhavam
sofreram, né, ao longo das viagens em virtude da defesa do Evangelho, da fé do apóstolo Paulo, né, em defesa do Evangelho de Cristo. Então, como propósito, Paulo escreveu para encorajar a maioria da igreja que lhe eram fiel ali de Corinto, tá? Como vendo Paulo como um pai espiritual. Paulo também escreve para contestar e desmascarar os falsos apóstolos que continuavam a difamar o apóstolo, difamar Paulo, né, para assim enfraquecer a sua autoridade e o seu apostolado. Então, estava suscitando, levantando esses opositores dentro da igreja ali de Corinto para difamar o apostolado e distorcer a mensagem, a autoridade de Paulo ali frente aos irmãos de Corinto. E Paulo também escreve ali para repreender aquela minoria, né, na igreja que era influenciada por esses opositores e que não acatavam a autoridade do apóstolo Paulo. Então Paulo estava enfrentando sérios problemas ali na igreja, levantando sedições contra a autoridade apostólica de Paulo. Então Paulo se vê na obrigação de escrever essa segunda epístola antes de visitar, de ir até Corinto novamente. Então ele escreve como alguém intimamente ligado à igreja a qual ele escreve, tá? Essa igreja de Corinto, tendo ministrado ali por aproximadamente ali 1 ano e meio, tá? Ele tinha testemunhado o arrependimento dos irmãos de Corinto e a persistência também ali de certos elementos ali que estava corroborando para que houvesse essa divisão na igreja. Na primeira parte desta carta, nós estamos falando aqui da carta como um todo, para a igreja, Paulo se dirige àqueles que são espiritualmente receptivos, e na segunda parte aqui do livro, dessa epístola, ele fala para aqueles que duvidaram da sua liderança, né, do seu apostolado. Tá? O primeiro tópico da nossa lição, vamos falar sobre ações de graças, gratos pela tribulação, amparados nas tribulações e consolados na tribulação. Então, em meio a essas calúnias, que estavam se levantando contra o apóstolo Paulo, as ofensas, Paulo nos ensina a sermos equilibrados. Não é fácil manter a compostura, manter o equilíbrio, manter a tranquilidade, a temperança, o domínio próprio, como está lá no fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, diante de tantas ofensas, né, de tantas investidas para desacreditar aquilo que você está defendendo, aquilo que você está pregando. Então, nós vemos no apóstolo Paulo, apesar das adversidades, uma firmeza, né, na sua defesa apologética, na sua defesa da fé, do Evangelho de Cristo, e a paciência também do apóstolo Paulo. No capítulo 1, versículo 3, ele diz: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. O apóstolo ele inicia a carta, esse primeiro capítulo, já com sua conhecida maneira de saudar os irmãos, ou de saudar a igreja. Primeiro com uma justificativa para o seu ministério, ou seja, Paulo começa dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Logo aqui ele já refuta todo tipo de investimento. Ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Foi Deus que chamou Paulo, né, a seguir a particularização do destinatário, que é a igreja de Deus que está em Corinto. Então ele diz:
Paulo, servo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, à igreja de Deus que está em Corinto. A gente lê lá em Atos capítulo 9, quando Paulo está na casa lá em Damasco, cego, e Jesus manda que Ananias, um discípulo, vá até Paulo para orar, para que Paulo recupere a vista. E o discípulo de Jesus fica temeroso, porque Paulo era um perseguidor. Aí Jesus diz a ele: vai, ora por Paulo, porque ele para mim é um vaso escolhido. E eu mostrarei a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo ele vem defender isso aqui. Apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ou seja, foi Deus que me escolheu. Foi Deus que me capacitou, tá? Então, ele faz essa apologética, essa defesa da sua fé. Ele atribui o seu ministério a Deus e não a interesse humano. Esse início marca o firme argumento diante daqueles que estavam questionando a autoridade apostólica de Paulo. A seguir, ele coloca mais um posicionamento aqui firme quando ele diz que era importante esclarecer que Deus o havia escolhido, até porque ele estava vendo essa rejeição por parte de alguns que estavam incitando os irmãos contra a autoridade, contra a liderança apostólica de Paulo. Tá? Alguns se levantaram contra os ensinamentos do apóstolo, a ponto de dizerem que ele não tinha autoridade nem capacidade para ensiná-los. Apesar de sofrer essa rejeição, o apóstolo Paulo, ele dá graças ao Pai, aqui no capítulo 1, versículo 3, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Então, pois ele permite a tribulação para que consolemos uns aos outros, assim como somos consolados por ele. Ou seja, apesar das adversidades. A gente vai ver isso muito também com o apóstolo João, lá na terceira epístola, escrito por João, Diótrefes estava rejeitando a autoridade do apóstolo João e ameaçando expulsar da igreja que ele estava pastoreando aqueles que, por acaso, viessem acatar as autoridades ou as mensagens, as advertências, as mensagens que João estava enviando. Então, Diótrefes também se levanta contra a autoridade do apóstolo João. E João também escreveu de Éfeso, E a mesma coisa acontecendo aqui. Paulo passou por um problema, uma situação difícil em Efésios, tá? Por isso, ele foi impedido de visitar os irmãos de Corinto, como ele tinha planejado. No versículo 5, diz: porque como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, embora o apóstolo tenha demonstrado firmeza ao reafirmar sua autoridade como apóstolo escolhido por Deus, o início da carta também mostra, em meio às muitas angústias e fragilidades, não é fácil você enfrentar uma oposição, possivelmente por ter sido durante a perseguição que ele sofreu ali em Éfeso, a ponto de ele dizer que quase se desesperaram, pensaram que literalmente iriam morrer, e isso foi impedimento para que ele chegasse até os irmãos ali de Corinto. Então, Paulo demonstra a certeza de participar dos sofrimentos de Cristo por causa do Evangelho e o privilégio de ser consolado pelo Espírito Santo, nosso Consolador. No versículo 6, contextualizando aqui com 7 do primeiro capítulo, diz: mas se somos atribulados pelo tudo aquilo que eles enfrentaram, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto,
o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo não reage com insultos por causa das acusações contra ele, né, que ele está recebendo ali dos irmãos de Corinto, não de todos, pois ele sabe que o avanço do evangelho da salvação foi comissionado a ele, como está lá em Atos capítulo 9, quando Jesus mesmo testemunha. Ele é um vaso escolhido, e mostrarei o quanto importa sofrer pelo amor do meu nome. Então, portanto, cabia sofrer com paciência a fim de que outros fossem consolados pela pregação da cruz, por ocasião ali das próprias aflições. O ministério de Paulo não foi fácil. Ao longo das cartas, quando a gente estuda o livro de Atos, nas cartas de Paulo, a gente vê o quanto o apóstolo sofreu, padeceu por amor do evangelho. Em nenhum momento a gente vê Paulo querendo retroceder, querendo parar. Paulo tem tudo aquilo todo o conhecimento que ele tinha, no momento que ele tem aquilo como nada. Porque o que importa é pregar o evangelho de Cristo. Na segunda epístola a Timóteo, por exemplo, que é a última epístola que Paulo escreveu, da prisão, o apóstolo chega escrevendo a Timóteo, ele diz: combati o bom combate, estou terminando a minha carreira, meu ministério, mas eu guardei a minha fé. Então, após a escrita da segunda epístola, possivelmente o apóstolo tenha sido decapitado, né? Então, o ministério de Paulo não foi um ministério de facilidades. E nós vemos aqui nessa epístola o quanto ele sofreu, né, para defender o seu ministério. Que aquilo que ele recebeu, que ele pregava, não era palavras de homens, não era invenção humana, era o próprio evangelho do Senhor, a defesa da fé no Senhor Jesus Cristo, tá? Em alguma circunstância, o evangelho exige renúncias e escolha dolorosa daqueles que Deus levanta, daqueles que Deus chama, né? Mas em tudo devemos ser pacientes para que, ao verem como Jesus nos conforta, também, né, outros também sejam fiéis. Porque o evangelho de Cristo exige do discípulo de Jesus que ele seja resiliente, que ele seja persistente, que ele seja perseverante. O evangelho de Cristo não muda. Então, a perseguição que aconteceu no início da igreja primitiva, os cristãos hoje também enfrentam perseguições. O evangelho de Cristo incomoda, porque é uma luta contra as forças das trevas, tá? Então, como pastor zeloso, Paulo testemunha para encorajar a igreja de Corinto. Aqueles que eram fiéis ao que ele havia ensinado também eram difamados. Não só o apóstolo Paulo, mas aqueles que estavam ao lado do apóstolo, né, que defendia ao ministério, o apostolado de Paulo, também eram difamados. Era o que Diótrefes fazia com o apóstolo João. Ele ameaçava expulsar da igreja aqueles que defendessem e se posicionassem ao lado de João. Então, no versículo 7 diz: como sois participantes das aflições, assim o sereis também das consolações. O segundo tópico da nossa lição vai falar sobre sempre constantes, apesar das aflições, dependentes de Deus e sustentados pela graça. No versículo 9 está dizendo: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. A ênfase de Paulo aqui não é sobre ele mesmo, mas sobre o Pai. Deus, o Pai das misericórdias. Paulo mostra que as perseguições tinham impedido dele visitar os irmãos de Corinto, né? Mais uma vez, como ele havia prometido. Por exemplo, no versículo 8 aqui ele diz: mas fomos sobremaneiras oprimidos acima das nossas forças. Isso em Efésios.
por modo tal que até da vida desesperamos, pois já tínhamos a sentença de morte. Então, o problema que ele enfrentou, que eles enfrentaram em Éfeso, em Efésios, foi tão grande que eles pensaram, Paulo chegou a pensar que não resistiriam, que não sobreviveriam, né? Então, o problema que eles tiveram que enfrentar, que foi um dos impedimentos para ele visitar os coríntios, os irmãos de Corinto, como ele havia planejado. Porque Paulo e seus discípulos foram submetidos a tantas dores, né? Que o impediu de ir a Corinto. Por quê, né? Então ele responde, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita mortos. Então, a vida do apóstolo não foi fácil. Quando a gente lê as cartas, quando a gente medita nas cartas, quando a gente se debruça estudando, compreendendo o contexto histórico, geográfico, político, religioso, social daquele tempo, a gente vê quão era difícil, quão foi difícil ali a posição, as dificuldades que Paulo enfrentou ali pregando o Evangelho de Cristo, né? Em defesa do Evangelho de Cristo. Então, não foi fácil. No versículo 9, ele diz, no versículo 9 e 10, né? No versículo, principalmente aqui no 10, ele diz, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então, diante daquilo que eles enfrentaram em Corinto, o apóstolo entende que ele estava nas mãos de Deus. Então, Paulo fala com propriedade sobre o que viveu, por isso pode ensinar uma lição valiosa ali aos irmãos de Corinto, aqueles que estavam se posicionando contra o ministério do apóstolo. No versículo 12, porque a nossa glória é esta, qual? O testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Então, a partir do ponto da carta aqui de Paulo, o apóstolo menciona algumas das acusações levantadas contra ele ali no meio da igreja de Corinto. A gente vê na primeira carta que Paulo é incisivo contra a tolerância do pecado que estava ocorrendo, acontecendo dentro da igreja, no meio da igreja, e os irmãos de Corinto estavam levando aquilo como uma normalidade. Paulo escreve a carta, né, sendo incisivo para que aqueles que praticassem tais coisas, viessem a ser repreendidos, e se fosse o caso, né, até expulsar essas pessoas da igreja, como foi no caso daquele jovem, daquele rapaz que estava tendo uma relação ali, incestuosa com a esposa do seu pai. Aqui há este levante contra o apostolado, a autoridade do apóstolo. Então, a primeira é a de que ele seria inconstante e imprevisível, pois ele desistiu de visitar a cidade depois de ir para a Macedônia, como ele havia prometido. Paulo afirma que ele e seus discípulos viviam em santidade, não movidos por convicções ou critérios opostos ao Evangelho. No versículo 13, aqui da primeira carta, né, ele traz à memória dos coríntios sua carta anterior, ou seja, 1 Corinto, com a intenção de mostrar sua pregação e sua conduta, né, e sua pregação e sua conduta não mudaram, nem foram contaminados por sabedoria humana, por sabedoria carnal, entende? Então, aprove a Deus que ele, no caso Paulo, padecesse, sofresse em Efésios, por isso a visita não aconteceu.
visivelmente triste, né? E isso abate a pessoa, sabendo que ali havia um grupo resistente ao seu ministério. Ele declara, né? Em partes, não todos, nos reconhecestes que somos a vossa glória, ou seja, que somos motivos de alegria para todos. Por isso temos certeza de que também vós sereis a vossa, né, a nossa no dia do Senhor. Ou seja, existiam aqueles que estavam em defesa do apóstolo, mas existiam aqueles que estavam se levantando, corroendo, né, sutilmente a lei, a autoridade apostólica de Paulo entre os irmãos de Corinto. E no terceiro tópico aqui da nossa lição, mansos como Jesus, a questão do conciliador, conciliação, o sim e o não, o cristão tem que ser sim, não, conforme a palavra de Deus, e também ter uma atitude prudente. Então, de modo detalhado e prudente, aqui, nesse primeiro capítulo, Paulo explica os motivos que o impediram de retornar a Corinto, quando ele planejava. Ele expõe a verdade, derruba as mentiras a seu respeito e explica que não tem interesse em conflitos, mas em assegurar a perseverança dos que creem, daqueles que permanecem, e refutar essas distorções, esses levantes contra o seu apostolado. Tá? No versículo 15, e nesta confiança quis primeiro ir ter convosco, olha o que Paulo diz, para que recebesses um segundo benefício. O apóstolo explica que havia planejado sua visita a Corinto, a igreja de Corinto, a fim de derrubar qualquer acusação leviana que estava se levantando contra ele. Sua intenção era de ir pela segunda vez à cidade, era de ir para Éfeso, de Éfeso até Corinto, depois para a Macedônia e, em sequência, retornar novamente a Corinto. Então, ele estava demonstrando à igreja, né, que acusá-lo de mentiroso ou irresponsável era uma atitude injusta para com ele, imprudente. Inclusive, Paulo menciona que sua intenção inicial era coletar, como ele vinha fazendo, né, por onde ele estava passando, ofertas entre eles, os irmãos de Corinto, para levar aos irmãos mais necessitados da Judéia. Então, Paulo, onde ele passava, ele, conforme a orientação dos apóstolos, ele arrecadava, né, ali nas igrejas onde ele passava, ajuda aos irmãos mais pobres, mais necessitados ali de Israel, da Judéia. E estava havendo esse problema, né, esse levante contra a autoridade, o apostolado de Paulo. No versículo 18, antes, como Deus é fiel, a nossa palavra, a vós, não é sim e não. Ou seja, tem que ser sim ou tem que ser não. Ao demonstrar como as acusações contra ele eram imprudentes, infundadas, Paulo reafirmou sua sinceridade num tom mais enérgico. A nossa palavra, a vós, não é sim e não. Paulo faz questão de lembrar que Jesus crucificado, o centro da sua pregação era Jesus, foi tão coerente com a sua mensagem que Jesus morreu para nos salvar, não havendo nele mentira. Ou seja, esse mesmo Jesus teria convocado um mentiroso para anunciar uma verdade que ele pagou com a própria vida? De jeito nenhum. Então Paulo está fazendo aqui uma apologética, uma defesa da sua fé, uma defesa do seu ministério. Então, Jesus, aquele que morreu, que pagou com a sua vida, chamaria alguém para aquela missão espinhosa que Paulo tinha, para que este agisse de mentira, de subterfúgios? De jeito nenhum. Então Paulo faz uma defesa aqui da sua fé, né? Do seu evangelho, do seu ministério. Ele não foi escolhido por vontade humana, mas pelo próprio Cristo, né? Não faria nenhum sentido. A síntese do argumento de Paulo é: tudo eu
tendo eu pregado uma salvação tão verdadeira a ponto de ser comparada com a morte do Filho de Deus, como poderia mentir? Né? Então ele faz essa defesa aqui do seu ministério, da sua atitude para com o Evangelho de Cristo. No versículo 23, ora, tomo a Deus por testemunha sobre a minha alma de que é para vos poupar que não fui mais a Corinto. Os coríntios poderiam se perguntar se ele não veio nos visitar, porque está preso, porque não veio após as aflições que passou em Efésios. Né? Então ele passou por esse problema todo em Efésios, mas os coríntios talvez poderiam questionar, perguntar por que após ele ser solto, porque ele não foi logo para Corinto, né? Então, antecipando-se a pergunta, Paulo explica que julgou melhor não ir até ele sem antes esclarecer em carta toda a verdade sobre o que realmente tinha acontecido, o que tinha impedido de ele visitar como ele planejava anteriormente, sabendo que parte da igreja estava confusa por causa das muitas calúnias a seu respeito. Então o apóstolo julgou que não seria bem recebido, daí ele escreve esta segunda carta, para que a fé de muitos não fosse abalada por dúvidas e falsas narrativas. Paulo entendeu que uma detalhada explicação por carta evitaria um escândalo mais desnecessário, né? Então ele declara que Deus é testemunha de toda a verdade acerca do que ele escreve e assegura. Deus é testemunha. Para vos poupar que não fui mais a Corinto, está aqui no versículo 23. Então Paulo não queria polêmicas, apenas zelar pelos irmãos já firmados na fé e mostrar que ele e seus auxiliares não eram mentirosos, mas sim cooperadores da alegria, do gozo, né, que era servir a Cristo em defesa do Evangelho de Cristo. Então, Paulo faz essa defesa da sua fé, do seu ministério, que ele não foi chamado por vontade humana, mas pela vontade de Cristo. E apesar de todo aquele levante, né, Paulo não foi a Corinto, como ele tinha planejado, não porque ele não quis, mas porque por tudo aquilo que eles passaram, eles e aqueles irmãos que estavam com ele em Efésios. Tá bom? Próxima lição, vamos nos debruçar mais detalhadamente sobre o capítulo 2 dessa segunda epístola escrita por Paulo aos irmãos de Corinto. Deus abençoe.